Por que o pistão cola a saia ou quebra a canaleta? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. Aqui é o seguinte, para quem não sabe o que é um pistão, seria essa peça aqui, certo? Para quem ainda não conhece um pistão de perto aí, no motor. E é o seguinte, o que acontece? Quando a gente fala de colar saia, é essa parte aqui de baixo, certo? Ou seja, é o pistão se fundir aqui no cilindro, na camisa do cilindro. Ele grudar aqui literalmente. Então, são dois fatores totalmente diferentes aqui que a gente precisa pautar. Primeiro, colar a saia do pistão, ou seja, haver a fundição do pistão aqui na camisa do cilindro. E segundo, é a quebra de canaleta, tá? São dois fatores um pouco diferentes para a gente começar a entender, certo? Vamos falar primeiro sobre colar pistão, ele fundir. Existem duas possibilidades do pistão fundir aqui no cilindro. Primeira possibilidade é a falta de lubrificação aqui, ou seja, a falta de óleo aqui do seu motor. Por algum motivo não está subindo óleo e não está lubrificando aqui o cilindro. Esse pode ser um dos motivos de quebra, baixo nível de óleo no motor, certo? Vai faltar óleo aqui, ou seja, quando falta óleo, o pistão ele vai trabalhar sem óleo, automaticamente, quando o motor ele está em funcionamento, o pistão está subindo e descendo. Quando o pistão sobe e desce aqui, há um atrito entre as peças. Ou seja, quando eu tenho o óleo aqui, o óleo ele faz uma fina camada aqui no cilindro, certo? Faz uma fina camada para ajudar a não fundir uma peça na outra, ou seja, para retirar a temperatura desse atrito e manter uma lubrificação, para o pistão subir e descer sem haver a fundição entre as peças. Então esse é o primeiro motivo. Pode haver aqui a fundição entre o pistão, certo? Anéis, tá? Pistão completo aqui com anéis e a camisa do cilindro aqui. Quando falta óleo aqui, o pistão ele começa a ter um atrito direto, porque há pouco ou quase nenhum óleo ali. Então quando há quase nenhum óleo ali, o pistão tem um atrito direto com a saia, certo? E o cilindro. Então esse atrito direto vai gerar um elevo de temperatura. Com esse elevo de temperatura, as peças vão começar a se fundir uma na outra até o pistão vir a travar no cilindro, certo? Aqui eu tenho um pistão, que ele começou a colar saia, tá vendo? Aí começa a ter esse atrito, aí ele começa basicamente a colar ali mesmo a saia aqui do pistão no cilindro, certo? Nesse caso aqui não chegou no ponto crítico, mas tem alguns casos, começa a ir aquecendo, né? Tendo esse atrito na saia ali, vai arranhando, ou seja, vai fundindo uma peça na outra até o pistão ovalizar totalmente e ele travar ali mesmo dentro do cilindro, certo? O que acontece? Otávio, mas se eu tiver uma mistura regulada, ou seja, eu tenho uma alimentação correta no meu motor, tá? Mesmo com a falta de óleo, vai acontecer de fundir as peças? Sim, se haver a falta de óleo aqui no cilindro, vai fundir, mesmo que você tenha, tá, uma mistura correta ali, uma alimentação correta. Por quê? A alimentação do seu motor, quando a gente fala de regulagem, mistura estequiométrica, a gente está falando que a alimentação, parte da alimentação, ela ajuda a retirar um pouco dessa temperatura que há aqui dentro da câmara de combustão do motor. Como você tem uma alimentação correta, tirando essa parte de temperatura, se faltar óleo, vai subir a temperatura muito. E mesmo que você tenha uma regulagem correta, não é suficiente para retirar esse elevo de temperatura que houve devido a essa falta de óleo aqui no cilindro, certo? O que acontece? O pistão é o seguinte, o pistão ele tem aqui os anéis, certo? Anel de compressão, anel de raspagem, que também faz função de compressão, e o anel de óleo. O pistão aqui, além de ter, certo? Além dos anéis aqui fazer a função de compressão, de raspagem e do óleo, os anéis têm uma função aqui de conduzir a temperatura do pistão para as paredes do cilindro, certo? Como assim? Os anéis aqui, basicamente, eles dissipam o calor que está sobre a cabeça do pistão. Ou seja, quando acontece a combustão, a frente de chama ela pega em cima da cabeça do pistão. Então, quando há esse elevo de temperatura, os anéis ajudam a dissipar esse calor, conduzindo essa temperatura, parte dessa temperatura, para o cilindro, certo?
Quando eu tenho uma temperatura muito alta, essa dissipação de calor não é suficiente. Se faltar óleo, vai grudar pistão aqui no cilindro, certo? Esse é o primeiro ponto. Acontece a cola da saia, esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto é o seguinte, mesmo que você tenha uma lubrificação correta aqui, por exemplo, eu tenho uma lubrificação correta do meu cilindro, tá? Não está faltando óleo, mas você tem uma mistura pobre, tá? Uma mistura estequiométrica errada, o que vai acontecer? Vai elevar muito a temperatura dentro da câmara de combustão. Por quê? Porque eu tenho mais oxigênio do que combustível. Lembra que eu falei que o combustível ele ajuda a retirar um pouco dessa temperatura também? Quando eu tenho uma mistura pobre, a temperatura ela começa a elevar muito. Quando eleva muito a temperatura, essa dissipação de calor que é feita pelos anéis não é suficiente. Então o que vai acontecer? Vai grudar a saia. Por quê? Porque começa a descer toda a temperatura, o pistão começa a aquecer muito e esse óleo, tá? Essa fina camada de óleo que eu tenho aqui no cilindro não é suficiente. Aí o pistão também pode vir a colar. Então quando eu tenho uma mistura pobre aqui, o que vai acontecer? Acontece um elevo da temperatura, porque parte desse combustível ajuda a resfriar a câmara de combustão. Quando eu tenho mais oxigênio do que combustível, a temperatura dentro da câmara de combustão ela vai elevar muito. Então eu vou ter uma temperatura muito alta. Mesmo que eu tenha óleo aqui nas paredes do cilindro, não vai ser suficiente, porque o óleo ele vai resistir até uma determinada temperatura. Passou de uma determinada temperatura, vai acontecer o atrito entre o pistão e o cilindro e vai colar a saia do pistão. Só que acontece outros fatores, tá? Quando isso acontece, quando eu tenho um elevo de temperatura no pistão, tá? Tanto pela falta aqui de óleo quanto pela falta de combustível, pode acontecer a pré-ignição, porque eu posso acontecer de ter um ponto quente no pistão e na combustão, gerado esse ponto quente, vai acontecer uma queima instantânea desse combustível antes que a vela solte a centelha. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, que é a parte de como que acontece a cola da saia do pistão aqui, ó, no cilindro, ou seja, a fundição entre a saia do cilindro e a camisa do cilindro aqui, ou seja, o copo do cilindro. O segundo ponto é quando que acontece a quebra de canaleta, tá? A gente falou primeiro da parte de colar aqui, que é quando eu tenho ou falta de óleo ou falta de combustível, eleva a temperatura e começa a ter um atrito entre as peças, certo? Quando a gente fala de quebra de canaleta, ela pode acontecer mesmo que você tenha uma alimentação correta e mesmo que você tenha óleo aqui. Como que pode acontecer? Primeiro ponto, pode estar vindo a quebra de canaleta devido à detonação do combustível dentro da câmara de combustão. Como assim, Otávio? Detonação é o seguinte, cada combustível ele tem uma resistência, pressão e temperatura dentro da câmara de combustão. Então, dependendo do combustível que você esteja usando, se ele tiver uma baixa octanagem, certo? Para a taxa de compressão que você está usando, o combustível vai se autodetonar antes que a vela solta a centelha. Porque como que funciona a combustão? A vela solta a centelha e começa uma frente de chama até ela chegar aqui na cabeça do pistão e movimentar o pistão para baixo. Certo? Quando eu falo de detonação, o combustível, a misturar combustível que entrou, ela se autodetona. Quando o pistão está subindo na compressão, ela se autodetona antes que a vela solta a centelha. Então, como ela se autodetona, vamos supor que ela se autodetonou aqui embaixo nesse ponto, certo? O combustível se autodetonou e a vela soltou a centelha. Então, são duas frentes de chama, uma contra a outra. Como assim? Lembra que eu mencionei que a vela solta a centelha e acontece uma frente de chama? O combustível ele não é automático, ele existe um tempo ali dentro da câmara de combustão para ele se queimar. Então, quando a vela solta a centelha, acontece uma frente de chama até ela pegar na cabeça do pistão. Isso é muito rápido, tá? Mas quando eu tenho uma detonação, é uma combustão, uma frente de chama vindo e a outra vindo contra ela, ou seja, a detonação aconteceu aqui embaixo e a vela soltou a centelha aqui. Então, ambas as combustões dentro da câmara de combustão vão se chocar uma contra a outra. Quando acontece esse ponto, o que vai acontecer? Eu vou ter ondas de pressão, certo? Dentro da câmara de combustão. Essas ondas de pressão, elas podem vir a quebrar o meu pistão. Por isso que quando está acontecendo isso, você pode ouvir falar alguém falando assim, está acontecendo batidas de pino, ou seja, aquele barulhinho, tec, 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 ou seja, está andando, tec, 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 tec.
Ou seja, isso é o momento que está acontecendo ali dentro da câmara de combustão detonação, certo? Quando não acontece a quebra da canaleta, vai ficar dando esse tec-tec-tec, que é detonação dentro da câmara de combustão. Uma combustão se chocando com a outra. E essa onda de pressão, ela está fazendo o seu pistão vibrar. Por isso que você ouve esse barulho ali no motor, essa batida de pino ali no motor. Só que essa onda de pressão, dependendo do quanto a proporção que ela aconteça, ela pode vir a quebrar a canaleta do seu pistão. Por quê? Dependendo da vibração que acontece, o pistão ele pode vir a se quebrar, certo? Logo nessa região aqui da canaleta dele. Como que acontece a detonação? Quando eu tenho uma taxa de compressão muito alta para o combustível errado que eu vou usar, um avanço de ignição muito alto, ou seja, eu tenho muito ponto, eu tenho um adiantamento do ponto, ou seja, a minha vela solta a centelha muito antes. Isso pode gerar uma contrapressão também ali dentro da câmara de combustão, que pode vir a quebrar a canaleta do pistão, certo? Esses são alguns dos pontos que podem acontecer ali. Um exemplo, se acontece ali dentro da câmara de combustão a detonação e não quebra a canaleta do seu pistão, pode vir a acontecer um outro fator que vem acompanhado da detonação, que é a pré-ignição. A pré-ignição é um ponto quente, ou seja, um ponto incandescente dentro da câmara de combustão que faz o combustível se autodetonar ali, certo? Esse ponto incandescente pode vir devido à carbonização dentro da câmara de combustão, caso o motor já seja usado há um longo período de tempo, certo? Pode vir pela vela. A vela, ela dissipa calor, certo? Por isso que existem os graus da vela, grau frio, grau quente, certo? A vela existe um certo grau de dissipação de calor dentro da câmara de combustão. Só que cada vela tem um aperto, um torque que você tem que olhar dentro do manual de serviço. Porque se eu ultrapasso esse torque, eu posso fazer com que ela se danifique, certo? Mesmo assim ela acontece a ignição dela, mas ela se danifica e ela não consegue dissipar esse calor dentro da câmara de combustão. Se ela não dissipa calor, ela vai se tornar um ponto quente dentro da câmara de combustão. Por isso que você pode ver um motor quando quebra, não estou com vela aqui, mas a vela ela começa a derreter, ela derrete o eletrodo central dela ali. Por quê? Porque ela virou um ponto incandescente. Esse ponto incandescente começa a ficar tão crítico que a combustão ela se autodetona nesse ponto e as peças ali, a temperatura fica tão alta que começa a derreter as peças dentro da câmara de combustão, certo? Pode acontecer na cabeça do pistão. Se o ponto quente, por uma carbonização, ela vir, ou até mesmo por um ponto quente que viria de outro lugar, mas começa a ter um elevo de temperatura muito alto sobre a cabeça do pistão. E esse ponto incandescente é a mesma coisa de eu pôr uma faca no fogo, se deixar ela no fogo ela não fica vermelha, é como se fosse aquilo ali dentro da câmara de combustão. Aquilo ali é um ponto incandescente. Então o pistão fica com esse ponto incandescente, quando ele sobe, ele já começa a queimar essa mistura ar combustível ali em cima dele ali. Então a temperatura sobe tanto, que ele começa a derreter, ou seja, que é onde você fura o seu pistão. Então com esse ponto incandescente ali, o pistão pode vir a se derreter. Lembra que no início eu mencionei que a falta ela vai aumentar a temperatura aqui dentro? Então se o seu pistão ele cola a saia aqui, ele pode vir a colar antes de acontecer uma pré-ignição aqui dentro da câmara de combustão. Tanto pela falta do óleo aqui nas paredes do cilindro, certo? Quanto pela falta de combustível, onde vai elevar a temperatura. Mas se não colar, pode vir a acontecer esse fator de pré-ignição. Por quê? Porque a temperatura ela eleva tanto que o pistão ele aquece tanto que ele forma esse ponto incandescente ali, o que vai acontecer essa pré-ignição. Junto com a falta de combustível vai vir a pré-ignição, que é onde pode vir a derreter o pistão, furar o pistão literalmente, ou ele travar aqui dentro do seu cilindro. Beleza? Então você tem que ficar atento a alguns pontos. Como que eu faço para me evitar esse tipo de problema? Primeiro, que foi a parte de colar a saia do pistão, e segundo, a quebra de canaleta, tá? E até mesmo uma possível furar o pistão aí, no caso de uma pré-ignição, que é um ponto ainda mais crítico. Beleza? Como que eu faço para me evitar? Vamos falar de colar a saia, tá? Você vai fazer o seguinte. Sempre quando você montar, tem que conferir se está lubrificando certinho o motor. Esse é um ponto que você precisa ter atenção. Segundo, é a regulagem. Como assim regulagem? Regulagem da alimentação do motor. Não pode deixar com falta. A falta vai subir a temperatura dentro da câmara de combustão e vai acontecer esses problemas que eu acabei de mencionar aqui com vocês. Certo? Então, quando for fazer a regulagem do motor, se você acabou de montar, o atrito é maior, deixa levemente rico a mistura ar-combustível dentro do motor.
para que essa mistura levemente rica ajude a reduzir essa temperatura, ou seja, reduzir esse atrito maior que está acontecendo na fase de amaciamento. Então deixa levemente rica, depois você faz um ajuste mais fino no seu motor. Fazendo essa mistura ideal, certo? Tendo uma mistura ideal, levemente rica ali e tendo um motor que esteja lubrificando corretamente, você não vai ter o risco, certo, de colar a saia ali. E sim, com o tempo de uso. Com o tempo de uso vai se desgastar normalmente aí com o passar do tempo, ou seja, a longo prazo na quilometragem do seu motor. Beleza? Agora, questão de detonação, tá? E pré-ignição, você tem que ficar atento ao combustível que você usa e a taxa de compressão que você está usando no motor, certo? Porque se você tem uma taxa de compressão muito elevada, pode vir a acontecer a detonação. Quando acontece a detonação, é o que eu mencionei, acontece essa onda de pressão e essa onda de pressão pode vir a quebrar a canaleta do pistão, certo? Principalmente se a canaleta aqui, ó, se a parte aqui da canaleta do pistão, você precisou tirar aqui, um exemplo, eu tirei aqui, deixei mais fino, principalmente se estiver mais fino, a chance de quebrar é maior ainda. Então você tem que evitar esse tipo de problema com a taxa de compressão correta para o combustível correto, que tem uma octanagem correta para resistir essa pressão e temperatura. Por isso que quando eu vou adaptar pistão, um exemplo, vou pôr um pistão da XRE 190 na CG 160, tem que ficar atento ao pistão. Um pistão é diferente de outro, então a altura de compressão de um pistão é diferente do outro, então pode alterar a taxa de compressão, pode vir a elevar a taxa de compressão. Quando eu tenho uma taxa de compressão mais alta, vai acontecer detonação e uma possível quebra de canaleta dentro do motor, beleza? E se não quebrar a canaleta, vai continuar rodando com falta, acontecendo essas detonações e o motor vai vir a perder, ou seja, durabilidade. Você vai ter uma perda de durabilidade muito grande nesse motor, beleza? Então você tem que ficar atento nesses pontos. E a parte de pré-ignição, que já é um ponto além desses pontos, tá? Além da detonação, é um ponto de pontos quentes ali na câmara de combustão. Você tem que ficar atento também à regulagem, a todos esses itens que eu mencionei aqui, porque a partir desses itens pode vir a acontecer a pré-ignição, que é o ponto mais crítico depois da detonação. Beleza? Esses são os motivos que acontecem a quebra de canaleta do pistão e o pistão se funde ali no cilindro. Mas, e vamos supor que por qualquer motivo desse que você citou, o pistão quebra a canaleta, mas quebra só um pontinho. Consegue diagnosticar rápido ou esse pistão continua funcionando mesmo com esse pedacinho faltando? Então, aí é o seguinte, tá? Como que funciona? Se o pistão ele vem a quebrar um pedaço dessa canaleta, tá? Ele quebrou só um pedaço, mas ainda continua intacto. E esse pedaço sai pelo escapamento, beleza, vai continuar funcionando. Só que no momento da quebra aqui, esse pequeno pedaço aqui pode vir a arranhar aqui o cilindro aqui. Então pode vir a acontecer a fumar, certo? A passar um pouquinho de óleo. Então esse pode ser um dos motivos também. Tem como identificar? Se saiu, foi um pedaço pequeno, saiu pelo escapamento, você vai identificar se a moto começar a fumar rápido. Pode ser um dos motivos, que na hora que você desmontar, vai aparecer que o pistão está quebrado a canaleta aqui, certo? Esse também pode ser um dos motivos. Outro motivo é o seguinte, não verificar a altura e o pistão ficar batendo no cabeçote, certo? Dependendo da proporção que ele bate, ou o pistão quebra todo ou ele quebra um pedaço também. Pode acontecer isso também, certo? E lembrando que a área de squish ali no cabeçote, ela ajuda a reduzir a temperatura, para evitar a detonação e a pré-ignição do motor, certo? Agora, quando eu não verifico a altura e o pistão começa a ficar batendo ali no cabeçote, pode vir a quebrar o pistão dessa mesma maneira. Se quebrar só um pedaço sair pelo escapamento, pode ser que eu não vejo esse pedaço, o motor continua funcionando, mesmo quebrado, mas pode começar a passar um pouquinho de óleo ali, se queimar na combustão, certo? E começar a fazer uma fumacinha no escapamento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui e compartilha com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo aqui. E comenta aqui embaixo também para mim se já aconteceu alguns desses problemas que eu mencionei aqui no vídeo de hoje aí. Comenta aqui embaixo para mim. Beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.